comumente, ele fala que é um crime comumente, praticado por carcereiros, agentes penitenciários e diretores de presídio. Professor Guilherme de Souza Nutti, no livro dele Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, ele fala que pessoa estranha aos quadros da administração pública pode praticar tortura de pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. E se você parar para pensar, basta, imagina, um pai extremamente puto da vida com um cara que praticou um crime contra o filho dele, vai lá, paga para entrar no sistema penitenciário apenas para torturar o sujeito. Tortura de pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. A vítima está sendo torturada e ela está o quê? Presa ou sujeita à medida de segurança. Vamos lá. Divergência. É um crime próprio ou um crime comum? Não perguntam isso em prova. Por que existe divergência? Qualquer pessoa pode praticar ou é um crime próprio? Eu já expliquei para vocês. Crime próprio é aquele que exige uma especial qualidade do agente. Tortura de pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Está escrito lá. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Pronto. Ponto. Tem um detalhe aqui. De todos os tipos da tortura, tirando a omissão, esquece a omissão. Então, das 5 modalidades de tortura, contando, vamos lá, 6, vai, com a tortura qualificada, é a única que necessariamente não há emprego de violência ou grave ameaça. Se você está com o vadimécum aberto, se você está com a lei de tortura aberta, vai lá no inciso, deixa eu colocar aqui, vai lá, não é no inciso, é no parágrafo 1º. Vai no parágrafo 1º e lê o tipo penal da tortura de pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Se você ler com calma, você verá que não se fala nada em sofrimento físico ou mental. Aliás, não se fala nada, do emprego de violência ou grave ameaça. Então, tirando a omissão perante a tortura, no parágrafo 1º, na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Então, de todas as modalidades de tortura, nós estamos na 5ª. A 6ª seria a tortura qualificada pelo resultado. Esquece a omissão agora. De todas as modalidades de tortura, tira a omissão. De todas as modalidades de tortura, a única que nós não veremos o emprego necessário de violência ou grave ameaça é nessa. Mas pode haver? Pode. Pode haver um emprego de violência ou grave ameaça nessa modalidade de tortura? Pode. Não tem problema algum. Inclusive, os livros colocam o emprego de violência ou grave ameaça, nesse caso, como um dos meios executórios. Agora, presta atenção nos exemplos que eu vou colocar para vocês. Vocês verão que necessariamente não há um emprego de violência ou grave ameaça. No parágrafo 1º, em momento algum, se fala da necessidade do emprego de violência ou grave ameaça. É simples, olha uma questão de prova, acho que da FGV ou da FCC. O preso está passando mal, o preso está doente. O preso é levado a um hospital onde é medicado. Quando ele é trazido de volta ao sistema penitenciário, o agente penitenciário não passa os remédios que foram prescritos para ele. E ele fica o quê? Ele fica agonizando na cela. Pronto, eu falei em violência ou grave ameaça em algum momento? Não, isso foi um exemplo de prova. Professor Fernando Capês coloca um exemplo do preso passando fome. O preso passa fome por dias, de repente o agente vai lá e faz um banquete na frente do preso e não serve o preso. E deixa o preso passando fome. Eu falei em violência ou grave ameaça? Não. Não falei em violência ou grave ameaça em momento algum. Quer ver um exemplo que eu tinha no meu livro? No meu livro antigo de legislação penal especial, eu colocava do preso passando sede. O preso está passando sede. Aí o agente penitenciário vai lá e joga água no chão, mas não serve o preso. Ou o carcereiro. Os exemplos que são dados são esses, tá? Então, toma cuidado. Não há necessidade do emprego de violência ou grave ameaça na tortura de pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Não há o emprego, não há necessidade do emprego de violência ou grave ameaça. Pode haver? Pode. Tem questão de prova que coloca a violência ou grave ameaça na tortura de pessoa presa
ou sujeito à medida de segurança. Agora, preste atenção, o tipo penal no parágrafo 1º não fala nada da necessidade do emprego de violência ou grave ameaça. Cuidado! Então, aquele filme, para você relembrar, 2 filmes, Papillon. Papillon é com Dustin Hoffman e Steve McQueen. Papillon é um filme baseado em fatos reais. São 2 presos que cumprem pena na Guiana Francesa, 2 presos franceses que cumprem pena na Guiana Francesa. Eles tentam escapar e não conseguem. Eles são encarcerados e colocados numa cela escura, breu total, durante um tempo. Os caras piram. Eu falei em violência ou grave ameaça? Não. Uma cela escura é uma forma de torturar uma pessoa. Não servir água para uma pessoa que está com sede, desperdiçar água, é uma forma de torturar uma pessoa. Tudo bem? Outro filme, Assassinato em Primeiro Grau, com Kevin Bacon, é um filme de 98. O cara assalta uma conveniência e é colocado, depois que ele é processado e condenado, ele é colocado numa solitária durante um tempo, quase que anos ele fica numa solitária. Ele sai com a coluna calcificada, é deprimente o filme, é baseado em fatos reais. Colocar na solitária é uma forma de torturar uma pessoa. Por quê? Olha lá, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal, o que acontece? Você está descumprindo a lei de execução penal. Existe uma cela que é descrita na lei de execução penal. Tudo bem? Aí você coloca o sujeito numa solitária ou numa cela escura. Isso é uma forma de torturar uma pessoa. Agora, isso são exemplos hipotéticos, exemplos de prova que eu estou colocando aqui. Tudo bem? Toma cuidado, então. Não há necessidade do emprego efetivo de violência ou grave ameaça para a caracterização do tipo penal da tortura de pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Tranquilo? Segundo, existe uma divergência se o crime é próprio ou não. O professor Guilherme de Souza Nutti fala que é um crime que pode ser praticado por pessoa que não pertence aos quadros da administração pública, tá? Então, pessoa que não pertence aos quadros da administração pública pode praticar esse delito. Tá certo? O professor Fernando Capês fica em cima do muro e coloca lá, é um crime comumente praticado por agentes penitenciários, carcereiros e diretores de presídio. Tudo bem? Toma um pouco de cuidado aqui. Detalhe, pessoal, não fala nada o tipo penal em medida socioeducativa. Tá falando tortura de pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Não se fala nada em tortura de pessoa sujeita à medida socioeducativa. Tem professor que vai falar que o cara que torturar um menor sob medida socioeducativa vai responder por isso. Tudo bem? Só que tem gente que vai falar que não. Os mais garantistas falam, olha, não pode dar uma interpretação aqui onde a lei não falou nada. Então, tortura de pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Cuidado, medida de segurança é aplicada para o maior que é inimputável. Tudo bem? A medida de segurança é aplicada ao maior que é inimputável. Tá certo? Medida de segurança, ela se subdivide em 2. A medida de segurança, quando o cara cometeu um crime punido com pena de reclusão, tudo bem? O cara cometeu um crime punido com pena de reclusão. Ele vai ser o quê? Internado. Tá certo? Lembra do caso daquele menino que morreu ontem. Cadu Sandfeld. Lembra do caso do Cadu? Cadu matou o cartunista e o filho dele em 2010, naquele rolo da seita Céu de Maria. Então, quem comete um crime de homicídio, mas é inimputável, o crime de homicídio é punido com pena de reclusão. Bom, se o cara for considerado inimputável, ele vai ser submetido ao quê? A uma internação em estabelecimento hospitalar. Agora vamos lá, o sujeito é Pinel. Tudo bem? Ele é maluco. Mas ele comete um crime punido com pena de detenção. Ele é inimputável e cometeu um crime punido com pena de detenção. Bom, ele não sabe o que ele fez. Ele não tem discernimento do caráter ilícito do fato e não consegue se determinar de acordo com esse entendimento. Ele cometeu um crime punido com detenção, ele vai receber o que? O tratamento ambulatorial. Dica de estudo. Eu fui dar uma aula de jurisprudência na ESA, Escola Superior de Advocacia. Os julgados da Lei de Execução Penal no STJ eram, em sua maioria, 80%, o quê? Medida de segurança. Eram questões relativas à medida de segurança. Lembre-se,
Você que fez curso de direito, no direito penal 1 ou direito penal 2, você que está fazendo cursinho, quando você tem lei de execução penal, você aprende que sanção penal, ela subdivide em duas. Sanção penal é gênero, da qual são espécies: pena ou medida de segurança. A pena ou medida de segurança. A medida de segurança ela é aplicada para quem? Para o inimputável adulto. Tá certo? E o inimputável adulto que está sujeito à medida de segurança, ele pode ser vítima da tortura de pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Não confunda medida de segurança com medida socioeducativa. Tudo bem? Sanção penal é gênero, da qual são espécies pena e medida de segurança. Então a pessoa que está sujeita à medida de segurança, ela pode ser vítima da tortura. A medida de segurança ela subdivide em duas. Quando o cara cometer um crime punido com detenção, ele vai ser submetido a um tratamento ambulatorial. Ele vai ficar em liberdade, mas vai ficar sendo tratado por um psicólogo e por um psiquiatra. Se o sujeito é inimputável e cometer um crime punido com pena de reclusão, ele vai ser internado no estabelecimento hospitalar. Tudo bem? Lembrando, o exame de insanidade mental está previsto no artigo 149 do Código de Processo Penal. Ele tem que ser considerado pelo perito, no caso um médico legista, mentalmente insano, que a gente fala o quê? Inimputável, 26 do Código Penal. Ele não tem condições de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento. Lembra o que aconteceu com o Cadu em 2010. Tudo bem? Cadu foi considerado pela justiça o quê? Inimputável, foi internado. Quando consideraram que havia cessado a periculosidade dele, colocaram ele em liberdade, ele veio voltar a cometer crimes no estado de Goiás, e onde ele acabou morrendo, acho que na data de ontem ou na data de anteontem. Tudo bem? Então, o caso de repercussão de 2010, vocês viram o desfecho ontem, 2016 ou anteontem. Foi noticiado no Correio Brasiliense. Tranquilo? Para quem não sabe, o livro O Julgamento de um Serial Killer, escrito pelo Edilson Mogenor Bonfim, professor Edilson, nosso professor de processo penal, de direito penal, com livros publicados pela Saraiva, o julgamento de um serial killer, que é o caso do maníaco do parque, a defesa sustentava o quê? A inimputabilidade do Francisco de Assis Pereira. E a gente vai ver o caso do Francisco de Assis Pereira daqui a pouco, quando nós falarmos da tortura qualificada pelo resultado morte. Então, nós estudamos até agora 5 modalidades de tortura, contando as duas partes das aulas, parte 1 e parte 2. Nós estudamos 5 modalidades de tortura. Tudo bem? Nós estudamos 5 modalidades de tortura. A última é a tortura de pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Tortura de pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Tá certo? Eu fiz uma recapitulação da questão da medida de segurança. Então, nós estudamos 5 delitos previstos na lei de tortura até agora. Tortura prova ou tortura persecutória, também chamada de tortura confissão. Segundo crime que nós estudamos, tortura crime ou tortura para a prática de crime. Terceira modalidade de tortura, tortura racismo ou tortura discriminatória. A quarta, que foi na aula de hoje, é a tortura castigo. E a quinta, agora, tortura de pessoa presa ou sujeita à medida de segurança. Pedi que não confundissem medida de segurança com medida socioeducativa. Tudo bem? Falei da controvérsia, se é crime próprio ou não, e fiz uma revisão rápida da questão da medida de segurança. Cuidado, você que vai prestar concurso para delegado, tá? Existe uma representação que é a representação da insanidade mental. Artigo 149 do Código de Processo Penal. É uma das peças que podem cobrar. Representação por insanidade mental. Tudo bem? Vamos usar agora o caso do maníaco do parque para falar do quê? Para falar da tortura qualificada pelo resultado lesão corporal ou morte. Tudo bem? Tortura qualificada pelo resultado lesão corporal ou morte. Então nós temos agora um crime pré-ter-doloso. Um crime pré-ter-doloso, que vai além do dolo. Pré-ter-doloso, que vai além do dolo. Então ele tinha o dolo de torturar e culposamente ele acabou matando. Então ele tinha dolo na conduta da tortura, mas culposamente ele acabou matando.
Ele tinha dolo na conduta antecedente, que era tortura, mas culposamente acabou machucando de maneira grave a vítima. Então, vamos parar para pensar num caso da década de 90, numa cidade do interior paulista. Policiais, eu não vou falar de qual corporação, torturaram um garoto querendo o quê? Elucidar um crime. Era um roubo. E aí eles foram tentar elucidar o crime, torturaram o garoto, deram choques no garoto. Quando chegou perto do coração, parou o coração do garoto. Eles tinham intenção de matar o menino? Não. Eles tinham dolo na tortura, tudo bem, eles torturaram, só que culposamente eles acabaram matando. Então, tortura qualificada pelo resultado. Lesão corporal grave ou morte. Calma. Tortura, dolo na conduta antecedente, culpa no resultado morte. Crime pré-doloso, vai além do dolo. Então, eu tenho a tortura, a modalidade dolosa, e aí o que acontece? Ele culposamente mata a vítima. Foi dar um choque para obter uma confissão, o coração do cara parou. E aí? Culposamente vem o resultado morte. A lei de tortura fala a lei de tortura, a lei 9455 de 97, fala na tortura qualificada pelo resultado. Aí vem as perguntas de prova, tá? Então, policiais torturam um menino com a intenção de obter uma confissão e acabam matando. CESP perguntou, quantas leis eu aplico? Então, o rapaz foi torturado ele foi torturado porque queria uma confissão dele. E esse rapaz acabou morrendo de maneira culposa. Quantas leis eu aplico? Uma, só a lei de tortura. O CESP cobrou isso. E ainda falou assim, aplica-se apenas a lei especial? Lei especial é minha matéria. Leis especiais, lei 9455 de 97. Leis especiais. Quantas leis eu aplico? Uma só. Então os policiais torturaram o rapaz para obter uma confissão. E acabaram matando o garoto. Eles tinham dolo na conduta antecedente, tortura, e tiveram o quê? Culpa no resultado morte. Mataram o garoto. Mas a morte veio de maneira o quê? Culposa. Então, tortura qualificada pelo resultado. Vamos lá. Só que eu tenho duas outras situações. Cuidado. Julgamento de um serial killer. Francisco de Assis Pereira. Livro que reproduz o plenário do júri. Francisco de Assis Pereira foi condenado por homicídio qualificado pela tortura. Calma. Agora nós estamos numa segunda hipótese, em que a tortura ela é qualificadora do crime de homicídio. O sujeito ele vai matar a vítima, mas para matar, ele emprega a tortura. O dolo dele é de matar, ele quer matar, só que para tanto ele emprega a tortura. Tudo bem? Quantos crimes eu tenho? Um. Qual lei aplica? Apenas o Código Penal. Na segunda hipótese, o julgamento de um serial killer, Francisco de Assis Pereira, ele tinha a intenção de matar desde o começo, só que ele torturou. Tudo bem? Então, cuidado, pessoal, porque se você olhar o 121, parágrafo 2º, você verá que a tortura ela é uma das qualificadoras do homicídio. Então, eu tenho tortura qualificada pelo resultado, lei penal especial. E quando eu tenho que o cara quer matar e, para tanto, ele emprega a tortura, aí eu vou ter o quê? O homicídio qualificado pela tortura. Não confundam, tudo bem? Primeiro caso, tortura qualificada pelo resultado. Segundo caso, caso do maníaco do parque. Para matar, ele empregou a tortura, por isso que ele foi a júri. Muito comum a pergunta, vamos lá, muito comum a pergunta. Policiais querendo obter uma informação de determinada pessoa, passam a torturá-la e a matam culposamente. Os policiais tinham dolo na tortura e acabaram culposamente matando a vítima. Quem é que vai julgar? A vara criminal. Não vai para júri. Tudo bem? Não vai para júri nesse caso. Os policiais queriam apenas o quê? Uma informação. Eles torturaram, mas culposamente eles mataram a vítima. Não vai para júri. Segundo caso, aí sim eu vou ter o júri. Qual foi? Maníaco do parque. Para matar, ele empregava a tortura. Então, cuidado. Eu tenho que a tortura ela pode ser uma qualificadora do crime de homicídio, a depender do exemplo.
E quando a tortura é uma qualificadora do crime de homicídio, aí o que eu tenho? Só o Código Penal. Mas tem um terceiro problema. Tudo bem? Terceira hipótese. E agora? Vamos imaginar o seguinte. Os policiais estão torturando uma pessoa para obter uma confissão, certo? Certo. Os policiais estão torturando uma pessoa para obter uma confissão, certo? Certo. Quando eles concluem que eles conseguem a confissão, eles resolvem matar a vítima. Então, olha a terceira hipótese que eu já vi. São 3 hipóteses. Terceira hipótese, os policiais torturaram a vítima, conseguiram a informação que eles pretendiam, e aí eles resolvem matá-la. Quantos crimes eu tenho? 2. Tortura em concurso com homicídio. Se eu não me engano, acho que isso teve no Tropa 1 ou 2. Então, policiais torturam a vítima, conseguem a informação. Opa, concluiu o crime de tortura. Daí, eles resolvem o quê? Dolosamente matar a vítima. Eu vou ter quantos crimes? 2. Tortura em concurso com homicídio. Então, você precisa ficar atento. Na tortura qualificada pelo resultado, é muito comum o examinador querer bagunçar o coreto e querer ferrar com vocês. Mas aí, a gente está aqui para ajudá-los. A gente tem 3 situações. Primeira situação é da letra da lei 9455 de 97. Tudo bem? Lei 9455 de 97. Primeira situação é a lei de tortura. Os policiais querem torturar para obter uma informação. E culposamente eles matam. Culposamente eles mataram? Sim. Então eu tenho um crime pré-ter doloso? Sim. Só vou aplicar a lei de tortura. Beleza. Segundo exemplo, maníaco do parque. Ele foi condenado por o que no júri? Homicídio qualificado pela tortura. Desde o começo ele queria o quê? Matar. Desde o começo ele queria matar. Tudo bem? E para tanto ele empregou a tortura. Então agora a tortura funcionou como uma qualificadora do crime de homicídio. Terceiro exemplo. Policiais torturam uma pessoa com a intenção de obter uma confissão. Conseguiram a confissão? Conseguiram. Depois eles resolvem o quê? Matá-la. Então aí eu vou ter 2 crimes. Tortura em concurso com homicídio. Tranquilo? Então, nós temos 6 modalidades de tortura. 6 modalidades de tortura na Lei 9455 de 97. Eu tenho a tortura prova, tortura persecutória, tortura confissão. Depois eu vou ter a tortura crime ou tortura para a prática de crime. Depois eu vou ter a tortura racismo ou tortura discriminatória. Aí nós vimos na aula de hoje. Tortura castigo, depois você assiste o replay. Tortura de pessoa presa ou sujeita a medida de segurança e a tortura qualificada. Na tortura qualificada pelo resultado é o que dá mais problema. Por quê? Porque aí a gente tem outras 2 matérias de penal, parte especial, tudo bem? Envolvidas. Porque o examinador ele pode fazer variações com o tema tortura qualificada pelo resultado, morte. Ele pode perguntar do homicídio qualificado pela tortura, que é matéria de direito penal, parte especial. E ele pode perguntar o último exemplo, que é o exemplo do Tropa de Elite. E quando eles resolvem torturaram, conseguiram informação e matam, porque eles querem matar. Aí eu tenho 2 crimes. Tudo bem? Quando nós formos estudar na próxima aula, nós veremos a omissão perante a tortura. E veremos a polêmica que é em relação à omissão perante a tortura. A pena é baixa, o crime é o único punido com pena de detenção. Tudo bem? Nós veremos a conduta daquele que se omite perante as práticas da tortura. Ou aquele que o quê? Ele não impede, ele não apura a prática do crime de tortura. Pessoal, alguns recadinhos do coração. Tudo bem? Então, alguns recadinhos do coração. Dia 16 de abril, eu espero vocês lá no evento do Saber Mais Direito, tá? No dia 16 de abril, eu espero vocês no evento do Saber Mais Direito aqui em Brasília. Hoje nós fechamos uma parceria lá, nós vamos ministrar aulas de peças práticas para o concurso de delegado da Polícia Civil, lá do estado de Pernambuco. Tudo bem? Tem o meu livro que está sendo vendido pela editora Ímpetus, tá? Manual de Processo Penal para as Carreiras Policiais. Manual de Processo Penal para as Carreiras Policiais. Você que chegou agora, você pode ver o replay da minha aula, tá? Meu perfil no Instagram é o quê? Sérgio Baltzer Oficial. Tudo bem?
Essa aula não teve material, eu volto depois para concluir a lei de tortura. Nós acho que teremos mais 2 ou 3 aulas sobre a lei de tortura, lei 9455 de 97. Se você não conseguir ver essa lei, se você perdeu a primeira parte, tem um vídeo ou 2 vídeos meus disponíveis no YouTube sobre a lei de tortura, tá? Nos cursinhos que eu lecionava. Vamos abrir para perguntas aqui, tá? Professor, vai ter dicas? Quais matérias terão no aulão? Então, eu não sei qual é a minha parte. Eu preciso ver o meu tempo de participação no aulão do Saber Mais Direito, tá? Mas, basicamente, já está voltado para o concurso de perito da Polícia Civil do Distrito Federal, tá bom? Vamos lá para mais perguntas. Obrigado dos elogios. O senhor está no céu, meu amigo. Eu sou mais novo que você. O senhor vai fazer Pernambuco? Vai fazer aulão para Delta? Então, depende do que eu fechar lá no Saber Mais Direito, tá? Por enquanto, a gente fechou os cursos de peças práticas. O professor de vocês, atualmente, ele tem deixado um pouco as leis penais especiais e tem se dedicado às peças práticas, tá bom? Vamos lá. Você é mais nova, né? Sei. Brincadeira. O professor está com seus 40 anos já. Brincadeira. Você vai falar senhor, não pode chamar de professor ou de Sérgio. Pelo amor, só não me chamem de senhor, é professor ou de Sérgio. Sou de São Paulo, mas queria participar dessas aulas. É que eu não aviso, eu tenho que fazer aqueles recadinhos antes, tá difícil. Mas tenho certeza, eu só gravo aula nesse horário, tá? Esse horário que vocês chegam dos cursinhos, chegam da faculdade, fica mais fácil para mim. Tá bom? Eu agradeço dos elogios e o pessoal de São Paulo, eu sou de São Paulo. Sempre eu estou na capital aí, ou estou visitando meus pais. Vamos lá, mais perguntas. Teve alguém que perguntou do dolo eventual, não tem como. Nesses 3 exemplos que eu falei da tortura qualificada, ou do homicídio qualificado pela tortura, ou dos 2 crimes em concurso, fica um pouco difícil a gente encaixar um dolo eventual. Assim, fica um pouco difícil. Tudo bem? Mais perguntas? Valeu, professor. Até a próxima, tá? Não deixe de curtir minha fanpage lá no Face, Sérgio Baltzer, tá bom? Não deixe de curtir lá e não deixe de me seguir lá no Instagram. Uma boa noite para vocês, está acabando a minha bateria. Não deixe de me seguir lá no Instagram. Daqui a pouco eu vou começar a fazer os recadinhos, tá? Avisando das aulas da PCD, do Periscope. Deixa eu só acertar uns ponteiros aí, a gente começa a anunciar para vocês antes. Quem perguntou da PCDF, primeiro vai ter que terminar o curso de papiloscopia, concurso de papiloscopista, o concurso de delegado, depois definirem um pouco das fases dos concursos de perito, para depois a gente pensar nas outras carreiras policiais como escrivão e agente, tá? A demanda hoje é atender o número de delegados. Tudo bem? A gente tem uma falta muito grande de delegados aqui no Distrito Federal. Bom, eu fico por aqui que está acabando a minha bateria aqui também e desejo a vocês uma boa noite. Até o nosso próximo encontro.